Fala campeão, fala campeã, e aí? Faça um excepcional dia, vamos para mais um grande dia? Hoje é um grande dia, sim! Seja muito bem-vindo ao nosso 459. Parabéns para você, grande guerreiro que está aqui às 4h59 da manhã, enquanto que muita gente está dormindo, você já está com vontade de vencer. Parabéns. Parabéns. Escreve assim: o primeiro que se levanta salva toda a família. Isso é muito importante você lembrar. Por que, Rafa, isso é importante de lembrar? Porque você precisa ter paciência com a da sua casa. Você precisa lembrar que a decisão ela é pessoal, inicial, individual, e que certamente através dos novos resultados que você vai ter, os outros virão e caminharão junto com você. E vai ser muito top. Igual quando eu estava conversando ontem com uma grande amiga e ela me falava o seguinte, disse: gente, como é que pode as tuas filhas, cada vez que eu as vejo, eu tomo um susto com elas? Eu disse: mas por que já um susto? Não tem motivo para ter susto. Ela disse: não, eu tenho susto sim, porque cada tempo que passa, que eu vejo, elas estão muito diferentes. Eu digo: mas como assim? Me explica melhor, seja mais clara. Aí ela pegou e falou o seguinte, que agora ela consegue ver com muita clareza a maturidade que as minhas filhas têm. Eu falo que elas têm maturidade acima de 30 anos, uma de 30 e a outra de 35 em média. Só que as minhas filhas têm 14 e 15 anos de idade. E por que isso então? Por que essa diferença tão grande? Por que essa idade que eu dou para elas? É simples, amigo, porque a maturidade ela não vem com a idade. A maturidade ela vem com decisões. E agora ela está enxergando com mais clareza a respeito da evolução, do crescimento das minhas filhas. Então, fica essa grande dica para você, que o grande investimento que você tem que fazer é em você, para que a sua mente exploda, expanda, cresça cada vez mais, para que você tenha resultados diferentes. Porque se a sua mente não chegar, não adianta que o seu corpo não vai chegar a lugar nenhum. Então, bora investir em si mesmo, por isso que a gente está aqui, focado no capítulo 11 de Atos. Então escreve aí Atos 11, que é o que a gente vai ver hoje bem rapidão, tá certo? Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. E da mesma forma você curte, comenta e compartilha para que essa live chegue para mais pessoas, para que o algoritmo entenda que essa live é relevante e entregue para mais pessoas também. E você também vai entregando através do compartilhamento. Assim como os gentios, ou seja, os não-judeus, receberam o Espírito Santo quando eles ouviram de Pedro aquilo que ele tinha para dizer a respeito de Jesus Cristo. E foi algo que mudou a história da vida deles. 2. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, ou seja, o perguntaram para ele dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comestes com eles? Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope, orando, e no êxtase tive uma visão que observei descer um objeto como que se fosse um grande lençol baixado do céu pelas 4 pontas, e vindo até perto de mim, e fitando para dentro deles os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: de modo nenhum. De nenhum modo, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda.
Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres comum. Isto sucedeu por 3 vezes e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras, mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Uau! Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, como disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Não sei se você sabe, amigo, mas o povo de Israel tem uma consciência muito grande da filiação deles, de quem eles são filhos de fato. Então, quanto mais você investir no entendimento, quanto mais você investir na sua mentalidade para compreender o que de fato quer dizer isso, que você é filho de Deus, que você é a imagem e semelhança de Deus e que você tem essa capacidade tremenda de externar isso, cara, isso deve ser surreal. Eu vou falar uma coisa para você, isso é tremendo. Se você puder fazer algo, invista cada vez mais em você, para que você atinja níveis cada vez mais profundos, cada vez mais profundo, cada vez mais alto, cada vez mais avante. Invista em você. Invista em você. Os judeus, eles criam de uma forma absurda, tanto que ele já estava aqui querendo ficar chateado com Pedro, lembrando um bocado da lei. Mas Pedro explica para eles como tinha acontecido. E se Deus der a liberdade para eles terem acesso à salvação, à vida, por que Pedro ia negar? Você entende? Isso daqui é uma consciência, uma percepção gigantesca. Então, quais são as pessoas que de repente cercam você? O que elas realmente contribuem na sua vida? Temos que ter atenção em relação a isso. Então, olha só aqui o que diz o versículo 19. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Aí eu faço uma pergunta aqui para você. Como é que está a firmeza do teu coração? A partir de uma decisão que você toma, você costuma voltar atrás? Você costuma desistir de novos desafios?
Ou você é daquela pessoa que quando decide algo, já é? Como é que é na sua vida de fato? Escreve aí. Você é um homem de decisão? Você é uma mulher de decisão? Ou não? Ou tá trabalhando nesse projeto? Como é que tá isso aí? Vou falar algo para você. É muito importante você ter essa percepção de que aquilo que você decidiu vá até o fim. Vá e faça. Seja o melhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então não foram eles que botaram nome no movimento. Foi o povo lá que resolveu botar esse nome. E tem muita gente preocupada com nome de igreja, com títulos. Tem muita gente preocupado com capa, com estereótipo, com a parte de fora, amigo. E dentro tá como, hein? Em Antioquia eles foram chamados de cristãos pela primeira vez. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia e apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. A contribuição, a ajuda, é algo que é comum ao povo de Deus. Aos cristãos é comum, é muito comum. A gratidão no coração, a entrega, a alegria em poder fazer, ajudar alguém, ajudar uma família, ajudar pessoas, comunidades. A gratidão no coração é algo fantástico que eu digo para você. É uma das grandes características de um coração convertido. E tá aqui alguém que, pouco ligava para as pessoas. Eu só pensava em mim. Só pensava nos meus resultados. Não prejudicava ninguém. Nunca fui maldoso. Mas não se trata disso. Se trata de um coração generoso, de alguém que realmente pode e quer transbordar no coração de outras pessoas. Pelo simples prazer, pela simples alegria de poder ver essa pessoa melhor. É uma característica daquele que crê. Esse capítulo 11, ele fala muito sobre essa generosidade, a bondade de Deus, que quer ver as pessoas bem, felizes, salvas, reinantes, governantes, que a vida vá bem. Porque se não fosse assim, ele não tinha mandado o Senhor Jesus para dar solução de uma vez por todas ao distanciamento de Deus para a comunidade. Deus é muito bom e você precisa aprender essa bondade com Ele, em ser espontâneo na contribuição, na fé, no amor. É espontâneo.
Não tem exagero, você não precisa fazer algo assim que exige uma programação gigantesca. Não, seja simples. Tudo vai muito bem. Tudo vai muito bem. A casa de Cornélio recebeu um grande dom de Deus, que foi justamente a manifestação do Espírito Santo sobre a vida deles. E a vida deles nunca mais foi a mesma. Nunca mais foi a mesma. Então pensa nisso. Porque ele continua aqui, ó, de braços abertos, esperando você, querendo a sua decisão de fato. Querendo a sua decisão de fato. Tá certo? Pense nisso. Vamos fazer o nosso boot agora. A Ti nós rendemos graças ao Pai, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado pelo Teu amor maravilhoso. Obrigado pela Sua compaixão. Obrigado porque o Teu favor é sobre as nossas vidas. Obrigado porque nós nos sentimos tão amados por Ti. Obrigado pelo cuidado que cerca os nossos corações. Obrigado pela Tua bênção, pela Tua bondade, pelas pessoas que estão aqui, pelas que ainda vão chegar, por aquelas que estão ouvindo em outro momento. Que elas e suas famílias sejam poderosamente abençoadas em nome de Jesus. Obrigado, Pai querido, pela Tua bondade. Obrigado por tudo. Obrigado por tudo. Dá um sorrisão bonito e diga: já é. Já é. Que a gratidão seja uma realidade constante na sua vida e que você veja o seu coração se enchendo de alegria, tão somente pelo prazer de ser grato. Grato. Tá certo? Um grande abraço para você. A gente se vê aqui amanhã às 4h59 da manhã. Traz mais alguém. Convida aí. Ei, bora assistir ao vivo amanhã? Tem coragem? Dá conta? 4h59. Bora? Grande abraço para você. Tchau, tchau.